pegue a sua Bíblia e abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Peço que você abra a Bíblia, acompanhe comigo a leitura e permaneça com a sua Bíblia aberta para que você possa também acompanhar a exposição dessa passagem. Eu vou passar a ler então, 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou em Éfeso. Pois bem, eu gostaria de, à luz desse texto, pensar com você sobre a necessidade de se preservar a pureza do Evangelho em tempos de tantas angústias e até mesmo de perseguições. Deixa eu situar esta carta para que você possa então entender um pouco melhor o conteúdo deste texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, que foi o grande bandeirante do cristianismo, o grande missionário transcultural da igreja primitiva, escreveu dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu 13, quase a metade. E esta carta foi a última carta que ele escreveu. Esta carta ele a escreveu da sua segunda prisão em Roma. E ele foi preso pela segunda vez em Roma
porque atribuíram a ele um crime que ele não praticou. Vocês bem conhecem a história e sabem que no dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma foi incendiada, com mais de 1 milhão de habitantes. A capital do império, a mais populosa e a mais rica cidade do mundo da época. E aquele incêndio foi devastador, porque durou 7 noites e 6 dias. A cidade foi devastada. Em virtude disso, então, Nero, que foi o verdadeiro incendiário, o imperador, encontra um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Isso porque os bairros que não foram devastados pelas chamas eram densamente povoados por judeus e cristãos. Então, atribuem aos cristãos o incêndio. E a partir daí começa uma espécie de massacre sobre os cristãos. Para você ter uma ideia, faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que eram crucificados. Depois eles passaram a ser queimados vivos. E é nessa conjuntura que Paulo é preso, acusado de ser o líder dos incendiários. Só que agora ele não está preso mais como um líder religioso, ou como um apóstolo, como da primeira prisão, mas agora ele está preso sob a acusação pesada, perigosa, de ser o líder dos incendiários, de ser um criminoso, de ser um malfeitor, de ser um bandido. E em virtude desse fato, ele relata no capítulo 2, versículo 9, que ele está sofrendo algemas como um malfeitor, acusado de ser um criminoso, de liderar aquela façanha nefasta do incêndio da capital do império. O resultado disso é que os crentes da Ásia, conforme o capítulo 1, verso 15, membros das igrejas que ele plantou, direta ou indiretamente na província, abandonaram a ele. Estavam conscientes de que defender Paulo naquela conjuntura era correr o risco de sofrer as mesmas sanções. Então, covardemente, eles se afastaram de Paulo. No capítulo 1, versículo 8, o próprio Timóteo está com vergonha de Paulo. E no capítulo 4, 16, Paulo relata que marcaram uma audiência para que ele apresentasse a sua defesa. E então o apóstolo Paulo vai para essa audiência na expectativa de que haverá lá alguém para defendê-lo, para testemunhar a seu favor. Entretanto, quando Paulo chega nesta primeira audiência, nesta primeira defesa, para apresentar suas testemunhas, diz o texto que ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. O resultado é que Paulo, então, naquela audiência, muito provavelmente, ele é sentenciado à pena de morte. Por ser um cidadão romano, não foi condenado à crucificação, como foi Pedro, porque era um cidadão comum. Mas Paulo foi condenado a ser degolado. Então ele está agora na masmorra mamertina, uma prisão insalubre, escura, úmida, de onde as pessoas saíam leprosas ou por martírio. E é dessa masmorra que ele escreve a sua última carta, segundo Timóteo. Então hoje aqui com você eu quero considerar o capítulo 1 e tirar daqui algumas lições preciosas. O Dr. John Stott, príncipe da exegese bíblica, disse que nós poderíamos resumir esta carta em 4 verbos: guarda, sofre, permanece e prega.
Pois hoje então eu quero me concentrar com você no texto eixo desta passagem, que é o versículo 14, quando ele diz: guarda o bom depósito. Ele está falando do Evangelho. Então, é sobre este assunto que eu quero, à luz desse versículo, que eu quero expor para você o capítulo 1 de 2 Timóteo. Então, com a Bíblia aberta, vamos acompanhar. A primeira coisa que Paulo faz é a sua saudação. E na saudação ele tem 4 verdades para dizer. Primeiro, a fonte do seu apostolado. Olha comigo o verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele não se auto-intitula apóstolo. Ele não é nomeado apóstolo por nenhum líder religioso. Ele recebe o seu apostolado pela vontade de Deus. Somente o Senhor pode constituir apóstolos. É por isso que hoje nós não temos mais apóstolos. Hoje nós somos uma igreja apostólica no sentido de seguir a doutrina dos apóstolos. Segundo lugar, o propósito do seu apostolado está bem claro aí no verso 2, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Num mundo que está enfrentando martírio, os crentes sendo queimados vivos, ou crucificados, e mais tarde, depois do ano 70, com a inauguração do Coliseu Romano, também jogado às feras, Paulo prega o Evangelho que traz em si a promessa da vida. Os crentes não precisavam ter medo de morrer, porque o Evangelho que os alcançara é o Evangelho que traz em si a promessa da vida, e essa vida está em Cristo Jesus. Terceiro, Paulo demonstra aqui o seu profundo amor por Timóteo, no verso 2, ao amado filho Timóteo. Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo. Paulo amava Timóteo profundamente e o considerava como um filho amado, um filho espiritual. Quarto, a bênção que ele traz a Timóteo. Veja comigo o verso 2, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Veja você que graça e misericórdia são 2 termos que parecem análogos, mas têm claras distinções. Graça é aquilo que Deus dá a você e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não dá a você e você merece. Eu não mereço salvação e Deus me dá a salvação, isso é graça. Eu mereço o castigo e o juízo e Deus não me dá o castigo e o juízo, isso é misericórdia. Então Deus dá tanto graça quanto misericórdia. E a paz é o fruto, o resultado da graça e da misericórdia. Graça e misericórdia é a causa, paz é o resultado, é a consequência. Graça e misericórdia é a raiz, paz é o fruto desta árvore. Então, esta é a saudação que Paulo traz. Vamos ver agora a formação espiritual de Timóteo, como Paulo trata desse assunto aqui. Em primeiro lugar, a formação familiar. Olha comigo o versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O que Paulo está ensinando aqui é que a fé começa em casa. Timóteo já é a 3ª geração da fé. A mesma fé que habitou na avó Lóide, habitou na mãe Eunice e agora habita no seu coração. É dentro de casa que nós ensinamos a palavra de Deus e nós nutrimos em Cristo a fé genuína, a fé verdadeira.